Uma lei cria o Conselho Estadual da Economia Solidária, um espaço importante para a economia e geração de renda no Estado. No final de maio acontece pela primeira vez no Brasil a Semana Mundial do Comércio Justo e Solidário. E para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló, Deise Valença, da Asplan de Assessoria e Planejamento para o Desenvolvimento, e Ana Asti, diretora de Economia Solidária e Comércio Justo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Solidário do Rio. Deputada, para que as pessoas compreendam melhor o que é a economia solidária. Pois é uma forma nova, bem recente, das pessoas se organizarem e lutarem por uma nova economia. Então, existe um movimento nacional ligado também ao governo federal, que tem um ministério e uma secretaria que cuida diretamente desse assunto. Existem outros municípios, estados, que têm conselhos, que têm órgãos específicos para estimular essa economia solidária e a forma das pessoas se organizarem, né? Levando em conta o respeito ao direito das mulheres, a ecologia e o comércio justo. E quem pode participar? Quem participa? Algumas pessoas às vezes costumam dizer que só artesanato, não, né? É tudo o setor. Não, abrange muitos setores da economia. Agricultura familiar, por exemplo, está dentro da economia solidária, não é? E todos os setores, por exemplo, para fazer coquetéis para festas, também estariam dentro da economia solidária. A questão não é o que, é o como, né? Como que as pessoas se organizam e queiram entrar dentro desse movimento nacional. Essa lei criou o conselho. Como ele vai funcionar? A lei 5315 de 2008 cria o Conselho Estadual de Economia Solidária. E tem uma outra que é de minha autoria, que é a 5872 de janeiro de 2011, que cria o Programa de Fomento à Economia Solidária. Nós estamos já há algum tempo na luta pela instalação do Conselho, que teria representação do governo estadual e de entidades ligadas à economia solidária, para no dia a dia discutir as políticas públicas que seriam implementadas pelo Estado para valorizar essa forma de organização assim e de transformação da economia. A Ana Asti, que é da Secretaria, quais seriam essas políticas públicas para melhorar a criação desse conselho? Na verdade, a gente poderia pensar num pacote mesmo de políticas públicas, desde o acesso ao crédito até qualificação, formação. Como é que você define o seu preço? Quer dizer, como é que você separa a sua finança pessoal da finança do seu negócio? Como é que você acessa novos mercados? Então, quer dizer, você ter centros de distribuição, espaços especializados onde você possa fazer realmente, né, a distribuição de produtos, desde alimentos até produtos para, enfim, hospitais, restaurantes, né, toda a parte de confecção, para esse mercado que é o nosso mercado carioca, o Estado e o mercado também público, né? Então, as compras públicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Fomenta, né, que permite que sejam feitas compras até R$80 mil de pequenas empresas, micro e pequenas empresas, e aí também a gente entra as associações, as cooperativas, que são o público da economia solidária. Então, quer dizer, você tem uma série de políticas públicas que podem ser organizadas para esse público acessar. Vale lembrar também que existe hoje, já promulgada a lei em 2011, do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária. E esse sistema, ele prevê a criação de uma identidade para o empreendimento de economia solidária. E essa identidade, assim como você tem no meio agrícola, você tem a DAP, você vai ter também essa identidade dentro desse sistema nacional. E a partir do momento que o empreendimento recebe essa identidade, ele tem esse acesso a todo esse pacote de políticas públicas, tanto a nível federal como a nível estadual, e a gente da prefeitura também trabalhando dentro da lei, né, que foi promulgada no ano passado, de fomento à economia solidária no município, e agora também nesse mesmo processo que o Estado está tendo de desenvolver o Conselho Estadual, a gente está tendo de desenvolver esse Conselho Municipal e está se conversando ambos conselhos para a gente poder ver como a gente consegue
pensar nesse pacote de políticas públicas para que realmente o empreendimento, lá no trabalho dele produtivo, ele acesse isso tudo que a gente pode estar construindo em conjunto. Deise, qual a importância desse conselho, já que você também trabalha com assessoria e planejamento? Para nós que somos do movimento, né, da economia solidária, a criação do conselho ele vai impulsionar os empreendimentos de economia solidária, né? Na medida em que cria o Fundo Estadual de Economia Solidária, onde os empreendimentos vão poder acessar recursos. Cria também a questão do selo, né, que você vai poder distinguir quem é efetivamente, quais são os empreendimentos efetivamente de economia solidária e quais são os empreendimentos que não se enquadram, porque são microempresa, porque na realidade, como a deputada falou, para a gente, né, o conceito de empreendimento de economia solidária são preferencialmente os empreendimentos coletivos. Então, são esses os empreendimentos. Então, será um grande avanço, né? E assim, a gente vem já desde 2006 lutando para a criação, e a gente tem o apoio da deputada Inês Pandeló, né, nesse processo, para a criação desse conselho, porque ele vai dar vai ser uma grande revolução para o movimento aqui do Rio de Janeiro. A gente já está muito atrasado. Então, e o município, né, a Ana falando da criação do Conselho Municipal, da lei que também cria, né, no município do Rio de Janeiro, ele se inspira exatamente já nessa lei, mas só que eles já estão mais adiantados. Embora a gente tenha começado, né, todo o processo em 2006, o município, foi o ano passado que começou a discussão no município do Rio de Janeiro, e já, assim, o prefeito já assinou o decreto e já está bem mais avançado, e a gente ainda não conseguiu instalar o nosso Conselho Estadual. Foi muito, muito legal toda essa mobilização, há toda uma organização e uma luta do movimento social, das pessoas que estão na ponta fazendo já a economia solidária acontecer, né? Essa lei do Conselho, por exemplo, houve toda uma mobilização aqui na Alerj, e todos os líderes de todos os partidos assinaram o projeto que o movimento trouxe. Então, essa lei foi aprovada como muitos autores, né? Porque foram todos os líderes daquele momento. E mesmo assim, teve muitos problemas para a lei entrar em vigor, virar na prática, implantar o conselho. Aconteceram modificações na lei e agora estamos trabalhando, conversando, né? Abrimos lá uma audiência com a secretária, que é também deputada, né? A Claise Maria, que nos recebeu muito bem e ficou de, numa próxima reunião, ter propostas mais concretas da implantação do Conselho. Então, revigorou, né, Deise? Sim. A esperança da implantação do Conselho aqui no Estado, né? Porque o município já avançou bastante, né? Não, eu acho que é legal também a gente colocar isso que a deputada está falando, é super importante, porque o movimento da economia solidária, ele nasceu da sociedade civil, né? Então, a força da sociedade civil, enfim, que montou todo esse processo para isso chegar a nível do governo federal. Quer dizer, então, o nascimento da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ele vem de uma demanda da própria sociedade civil, que se organiza em fóruns. Então, você tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, o Fórum Estadual, o FCP, né, que a Deise conhece muito bem, né, foi da Secretaria Executiva do FCP durante muito tempo, e você tem o Fórum Municipal também. Então, esse processo, ele é um processo que ele nasce mesmo da sociedade civil para a política pública, e não o inverso. Então, eu acho também que isso é uma particularidade desse movimento que é muito importante. Sempre a gente brinca, né? Eu sempre brinco que eu digo que a SENAI, né, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, não foi um presente de Lula, porque surgiu no início do governo Lula, né? Foi criada no início do governo Lula. E foi exatamente um movimento, ela é uma secretaria que ele atendeu uma reivindicação, uma negociação do movimento de economia solidária, né? Então, assim, é uma luta, né? Da mesma forma que a gente acredita que vai conseguir finalmente instalar ainda esse ano o Conselho Estadual e o Conselho Municipal também de Economia Solidária, né? E quais as exigências são necessárias para que esse conselho comece a trabalhar, então, seja implementado? É uma interpretação, na verdade, né? Porque na lei diz que esta lei será regulamentada pelo governador. Mas o que eu defendi na reunião lá, que estavam presentes várias entidades da economia solidária, com a secretária e técnicos da Secretaria Estadual de Trabalho, é que a grande maioria dos itens ali, dos critérios,
já está na lei. A regulamentação vai se dar a partir do momento que o conselho for implantado e vai vendo na prática o que precisa ser regulamentado. Porque se ficar esperando a regulamentação, o tempo vai passar e a gente já está esperando desde 2008. Então, me parece que a secretária ficou sensível a esse argumento, né, Deise? E ficou então marcada uma nova reunião para que possamos avançar mais na implantação do conselho. Para implantar, primeiro tem que nomear as pessoas e que entidades vão estar representando através dessas pessoas como membro do conselho. E quem pode participar? Quem pode ser nomeado para participar do conselho, deputado? São indicações do governo estadual e também da economia solidária. São 10 da economia solidária e 10 também do governo. Do governo, né? Então é paritário, duas representações. E é lógico, tem entidades que estão se formando agora, outras tantas que já vêm trabalhando já há mais tempo, que ajudaram a formatar a lei, que ajudaram a aprovar a lei. Então tem que ver que entidades estarão representadas no Conselho. Que experiências boas é que nós podemos comentar de economia solidária no Brasil? Aí você poderia... Não, então, a gente tem diversas experiências, mas eu acho que a gente podia entrar um pouco mais a fundo nesse caso do Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário. Porque sempre foi o grande gargalo da economia solidária a comercialização. Então, como você faz com que a população acesse esses produtos e acessem realmente o conhecimento sobre esses empreendimentos, como fazer esse produto chegar para as pessoas, né? E esse Sistema Nacional, ele traz uma série de ferramentas que viabilizam esse processo, né? Identificar, certificar. Então, existem hoje no Brasil 3 tipos de certificação que são reconhecidas, que não é só a certificação de auditoria, terceira parte, que é a tradicional, mas também a certificação participativa, que na verdade o mundo inteiro vem beber aqui no Brasil para entender como é que se faz uma certificação participativa, né? A autodeclaração, que seria essa terceira modalidade. Então, quer dizer, a gente tem todo um sistema que está sendo organizado para que, de fato, a gente consiga criar um mercado nacional de comércio justo e solidário, ou seja, de empreendimentos de economia solidária aqui no Brasil. E aí você tem experiências de produtores de castanha de caju, de mel, café, você tem tanto na área agrícola quanto na área urbana, né, as cooperativas de costura e etc., que todas vão estar fazendo parte desse mundo, né, que é o mundo da economia solidária. O mapeamento da Senais, o primeiro mapeamento feito quando o professor Paul Singer entrou no governo e foi criada a Senais, já mapeou 22 mil empreendimentos de economia solidária no Brasil. E agora, no final do ano, eles estavam terminando o censo de economia solidária no Brasil, que ainda não saiu o resultado, vai ser novidade, mas parece que isso vai pelo menos dobrar. Então, a gente está falando de aproximadamente 40 mil, 50 mil empreendimentos organizados de forma coletiva, associativa, cooperativa no Brasil. E esses empreendimentos todos vão ter uma legislação onde, pela primeira vez, eles vão começar a acessar políticas públicas desenvolvidas a partir da sociedade civil, junto com o governo federal, e para caber com uma luva mesmo na necessidade desse tipo de empreendimentos que a gente chama de EES, né? Empreendimento de Economia Solidária. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher.